Assim como todo idioma e algum padrão de leitura, de escrita, tem suas convenções e seus padrões, né? E com o JavaScript, as linguagens de programação, as coisas não são diferentes. A gente precisa ver alguns padrões e convenções que nós temos aqui dentro do JavaScript, tá? Bom, para começar, o que nós temos por variáveis? O que são variáveis? Nós já vimos ali como criar algumas variáveis, mas vamos entender o que são essas variáveis que nós utilizamos, tá? Então, se a gente vê aqui na internet, existem definições diversas, mas uma das mais comuns da gente ver é essa daqui, ó. Uma variável é um espaço na memória do computador destinado para armazenar informações que possam ou precisem ser usadas posteriormente, ou seja, usada depois, tá? E como que a gente escreve uma variável aqui no JavaScript, né? Nós já vimos ali que tem uma estruturinha pré-definida, né? Por exemplo, nós temos ali const nome igual a Daniel, aonde const é o tipo da variável, que pode ser const, let ou var, que não é tão utilizada mais atualmente. Nome, nesse caso aqui, é o nome da nossa variável, que aqui poderia ser carro, cachorro, papagaio, qualquer nome que você gostaria de dar, né? Poderia ser média, notas de um aluno, qualquer nome que você poderia dar. E temos também aqui o valor da variável, que nesse caso é uma string com o nome Daniel, que poderia ser um número, poderia ser um booleano, poderia ser a soma de dois valores, né? Então a gente está utilizando essa estruturinha aqui para armazenar a string Daniel. Quando eu for utilizar e dar um console.log em nome, por exemplo, o resultado vai ser Daniel, que é o conteúdo da nossa variável, né? Mais uma coisa, nós temos algumas convenções de nomenclatura para essas variáveis. Por exemplo, todo maiúsculo separando as demais palavras com o underline. Por exemplo, nome, underline, variável. O que isso significa? São para aqueles valores que servem como referência. Vamos supor, você quer armazenar o valor da taxa de juros que você tem dentro do seu projeto aí, que vai ser 5%. Você nunca vai mudar essa taxa de juros e ela vai ser usada em vários lugares do seu código para fazer contas de juros sobre um valor devido de um cliente, quanto o cliente vai ter que pagar no final. E essa variável é utilizada somente para armazenar esse número chamado 5%, aí, por exemplo. Então você coloca nome underline variável para a pessoa entender que aquilo ali é uma constante de valores que servem como referência para fazer contas, para tomada de decisão, por exemplo, ali. E outro padrão que existe, que é um padrão para qualquer outra variável, é um padrão que a gente chama-se de camel case. Camel case, esse é o padrão que a gente utiliza, tá? Que é a primeira palavra com letra minúscula e as demais palavras que estiverem no nome da variável começam com letras maiúsculas. Então, por exemplo, nome com letra minúscula, da letra maiúscula, minha letra maiúscula, variável, letra maiúscula. E todas as variáveis você pode utilizar esse padrão de escrita aqui no JavaScript, tá? O ponto de exceção vai ser o nosso nome da variável aqui, onde a gente vai colocar valores que não vão ser alterados e nem manipulados ali durante o nosso projeto, mas sim somente são usados como valores de referência. São valores que ficam fixos no nosso projeto, né? Então é importante a gente ter essa consciência. Uma outra coisa importante é a gente saber que existem palavras reservadas que não podem ser utilizadas para nomear as variáveis, funções e tudo mais. Tem muitas palavras e aqui ainda não coube todas, né? A gente vai decorar todas? Não. Com o tempo a gente vai entendendo que essas palavras não podem ser utilizadas. Por exemplo, abstracts, arguments, await, boolean, break, byte, case, cat, char, class, const, continue, debugger, default, delete, do muita coisa que a gente tem que decorar, né, com o passar do tempo, mas até a gente decorar, como é que a gente faz para não se perder e não errar? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso VS Code. Deixa eu apagar esse arquivinho aqui, criar uma pastinha 9 palavras reservadas. O nosso editor de texto ajuda a gente bastante nesse momento, tá? Esse tema aqui, por exemplo, vai nos ajudar bastante. Por exemplo, se eu colocar aqui const nome igual a Daniel, você vai ver que a palavrinha const ficou com uma cor diferente, porque ela é uma palavra que define o tipo da minha variável, tá? Existe também aqui uma palavrinha chamada await. Olha só, ela tem uma coloração diferente. Async,
ela tem uma coloração diferente. Né? Vamos lá, é async, vou colocar aqui function. Vou colocar algumas palavras diferentes aqui. Async, function. Olha só, ficou com uma coloração diferente. Quando eu colocar o nome da função aqui, vocês não aprenderam função ainda, mas é só para a gente exemplificar as palavrinhas, tá? Por exemplo, throw é uma palavra reservada. This é uma palavra reservada que fica com uma coloração diferente. E você pode simplesmente consultar essas palavras. Exemplo de palavras reservadas. O let é uma palavra reservada. Eu não posso criar uma variável chamada let, né? Vai dar um probleminha ali. Olha só, ele vai reclamar para mim aqui, né? Então é importante a gente estar atento a isso aí. Tendo dúvida, o que você faz? Você vai lá no seu navegador, né? Ao colocar o nome da sua variável, palavras reservadas no JavaScript. Ele vai te trazer algum link aí que vai te ajudar. Esse aqui, ó, do Celso Kitamura, é um link interessante, que traz aí as palavras que são reservadas no JavaScript, né? Mas, de uma forma ou de outra, quando você tentar criar uma variável com uma palavra reservada, ao executar esse projeto, ele vai dar um erro e vai dizer para você que essa palavra é uma palavra reservada, tá? Então, é só para você saber que se caso você receba essa informação, ó, tenta dar um F5 aqui, ó, executar, ele vai dar algum erro, tá? Ele nem conseguiu executar aqui no caso, ó. Ele nem conseguiu executar. Então, mas ó, se você passar o mouse em cima, ó, let is not allowed to be used a name in let or const declarations. Você não pode utilizar esse nome para declarar uma constante ou uma let, tá? Então é importante a gente saber isso aí.